Começa mais um programa Se Liga Diversidade, direto dos estúdios da ETE Nelson Barbalho para a TV Pernambuco. Eu sou Ana Carolina e sou estudante aqui do terceiro ano de Rádio, TV e Internet. Neste programa, vamos falar de arqueologia, registros históricos em pedras e cavernas deixados pelos primeiros moradores da nossa região. Ao mesmo tempo, vamos mergulhar na história da música. O samba é o gênero musical surgido no Brasil, com raízes africanas. E recebemos o professor Gilvan, que também é ator e cantor, para dar uma palhinha com a gente. Seja bem-vindo, Gilvan. Obrigado, Ana. Agradeço muito o convite. Samba é um gênero que eu adoro, então fiquei muito feliz quando vocês me chamaram para poder cantar uns trechinhos de sambas importantes para a história do Brasil. Gilvan, dá uma palhinha aí pra gente. Beleza, vem pra cá. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Sei que vou morrer, não sei o dia. Levarei saudades da Maria. Sei que vou morrer, não sei a hora. Levarei saudades da aurora, porque quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba. Agora vamos conferir as descobertas arqueológicas na Furna do Estrago, em Brejo da Madre de Deus. Confira os resultados das escavações e pinturas rupestres que comprovam a existência humana há mais de 10 mil anos. Os estudantes de produção de áudio e vídeo mostram tudo pra gente. Brejo da Madre de Deus, localizado no interior de Pernambuco, representa uma região rica em história e arqueologia. A arqueologia de Brejo da Madre de Deus é um convite para mergulhar nas camadas temporais que compõem essa região. Essa jornada permite não apenas conhecer o passado, mas também compreender a riqueza cultural e histórica que moldou este belo município do agreste pernambucano. Uma imensa alegria ter vocês e mais que vocês vêm de um colégio de renome, né, um colégio técnico, e mais que tem o nome de uma pessoa que deixou um grande legado no estado de Pernambuco, um grande escritor, que é Nelson Barbalho. Então é uma honra ter vocês aqui conosco e falar um pouco aqui sobre o museu. Aqui é um sobrado de meados do século XIX, de fachada de azulejos português, tanto sua frente quanto suas laterais são azulejos portugueses. Aqui foi diversas coisas até hoje se tornar ser um museu. Então aqui foi o Clube Literário dos 20, e as 20 famílias mais ricas sempre se reuniam aqui na parte de cima. Aqui também foi casa paroquial, residiu 2 padres, depois foi casa de Senhorzinho, que era ali em Porto Magalhães. Seu Senhorzinho na época era um farmacêutico logo no início do século, que um farmacêutico naquela época era quase um médico. Então aqui passou muito tempo fechado. Dona Dulce, em memória, foi ela quem teve essa iniciativa, esse pontapé inicial para dar início a esse museu. Dona Dulce era a vizinha ao lado, ela era artesã, viu aqui muito tempo fechado. Então ela teve a brilhante ideia de pedir a seu senhorzinho para cedesse, para ela começar a fazer artesanato. Então daí ele catou a ideia dela e deixou. Então, popularmente falando linguagem, ela era uma pessoa pidona. Então ela começou a pedir aos munícipes pertence. Então dizia: Renata, traga o pinico de porcelana da sua avó. Fulano, traz aquela xícara. Então aqui temos de uma moeda, uma cama de dormir. Toda a parte de cima é tudo mobília. E aqui eu vou falar com vocês sobre a parte de baixo, que é sobre a arqueologia e a paleontologia do Brejo da Madre de Deus, que foi na década de 80 que veio uma professora chamada Gianete, lá da Católica. Então ela fez uma escavação. Era a tese do mestrado dela, foi escavação lá na Surna Cemitério, que daqui a pouco vocês vão ser conduzidos até lá para conhecer. Então, aproximadamente foi encontrado 84 fósseis de esqueletos. Então, boa parte está na Unicap, na Universidade Católica de Pernambuco, e alguns estão aqui no nosso município, estão sob guarda aqui do Museu do Brejo. E temos também, que fala também da paleontologia, essa parte de baixo também. Então, foram achados aproximadamente 84 fósseis. No sítio de Furnas do Estrago,
A 1 quilômetro da cidade de Brejo da Madre de Deus, localizamos o local onde foi escavado os fósseis de uma preguiça gigante, uma espécie de dinossauro da região, como podemos observar nesses ossos gigantes e arcadas dentárias expostas no museu. Então, eu não sou paleontólogo, né? Mas posso falar um pouco desses ossos que são provavelmente uma preguiça gigante, que pertencem à megafauna, né? Que eram mamíferos de grande porte que habitavam aqui na nossa região. É encontrado praticamente em todo o país e aqui na região do Agreste, especialmente, você encontra bastante. Tem o professor Edson Coy, né, da UFPE, que é o especialista nessa área, paleontólogo, e a gente encontra muito, né, muito desse animal que viveu aqui há cerca de 10 mil anos. 10 mil anos. Há uma divergência, alguns pesquisadores dizem 13, mas 10 mil anos, mais aceitável. E a gente encontrou no sítio arqueológico, em Toritama, uma representação do que seria, muito provavelmente, uma preguiça gigante. Né? E com base nesse tempo da existência dela, a gente acredita que aquela pintura, aquele povo, tem aproximadamente 10 mil anos, uma vez que pintura é de difícil datação. Né? Mas assim, a gente pode dizer que esses animais conviveram com os humanos aqui, né? Habitaram a nossa região. Exatamente, os animais que foram extintos há 10 mil anos, mas tiveram ainda, certamente eram caça, né? Dessas pessoas que viveram aqui nesse período. Chama atenção o tamanho, né? Era gigante. A preguiça gigante, ela era animais, você tem tatu, você tem outros animais também, né? A gente fala muito da preguiça, mas tem outros mamíferos. Mas a preguiça é a mais recorrente, que se encontra mais aqui na nossa região. E o problema é que é muito comum encontrar peças descontextualizadas, separadas. Né? Então, cientificamente perde muito valor. É importante quando a gente consegue encontrar e seja feito o registro do local exato onde foi encontrado. E se tiver, por exemplo, tiverem mais peças, o valor científico ainda é maior. No local também chama a atenção um cemitério de cerca de 2.000 anos, onde foram escavados 17 esqueletos humanos. A suspeita é que teriam sido os autores de cerca de 20 pinturas humanas. Qual a importância desses achados aqui para a população local? Veja, nós estamos diante de um dos sítios arqueológicos mais importantes das Américas. Nós estamos diante do sítio arqueológico Furna do Estrago. Furna significa caverna, e nesse local, nos anos 70, o arqueólogo Marcos Albuquerque, ele percebeu que havia aqui uma camada com ossos aflorando. Então, nos anos 80, a professora Jeanette Lima, que era mexicana e que fazia pesquisa de mestrado na Universidade Católica de Pernambuco, ela desenvolveu uma escavação aqui por 5 anos. E aí o fruto dessas escavações revelaram que 83 pessoas foram sepultadas aqui nesse local. E algumas dessas pessoas, elas foram sepultadas com o que a gente chama em arqueologia de um ritual fúnebre. Os corpos foram depositados, a maioria deles foram depositados em posição fetal e revestidos com algumas camadas de esteiras. E também tinha um enxoval funerário com alguns adornos. Inclusive tem até uma flauta e outros instrumentos do cotidiano, como artefatos líticos e também restos faunísticos, fazia parte da alimentação dessas pessoas aqui no cotidiano. Algumas datações foram realizadas e a datação mais antiga desse sítio arqueológico aqui, dos indivíduos que foram sepultados, é 1880 anos provavelmente. Então esse sítio, ele tem uma grande relevância para a arqueologia nacional, porque ele mostra que essa região aqui já foi habitada há provavelmente 2.000 anos atrás. E as pinturas rupestres que tem aqui? Aqui próximo, a 60 metros nessa direção, tem também alguns painéis rupestres com pinturas. E essas pinturas são na tonalidade vermelha e são pinturas que a gente consegue identificar algumas representações, como figuras humanas, e possivelmente figuras que estavam participando de algum ritual, de alguma celebração, provavelmente. Na taxonomia da arqueologia, eles dão nomes de algumas tradições de pinturas rupestres.
Existem as tradições da Nordeste, tradição Agreste. As pinturas que tem aqui, elas são caracterizadas pela tradição Agreste porque tem muitas representações de pessoas isoladas. E segundo as pessoas que pesquisam os registros rupestres, essas pessoas elas não estavam em movimento. Apesar de toda polêmica que há em torno sobre essas taxonomias. Mas aqui há uma pintura que provavelmente ela está representando uma pessoa que foi sepultada na posição fetal. Há muita discussão em torno disso, se as pessoas que pintaram ali aqueles painéis foram as mesmas pessoas que sepultaram essas pessoas aqui. Se sabe o material que foi usado? Veja, na região Nordeste é muito comum o óxido de ferro, que é um mineral que é muito comum aqui na região, na coloração vermelha. E devido a isso, eles faziam pigmento, adicionavam água, formavam um pigmento, uma tinta, e aí eles aplicavam. Eles aplicavam nas paredes com dedos, com galhos, com gravetos. Dependia muito da cultura, né? Mas uma coisa que chama a atenção é que essas representações elas estão muito ligadas ao imaginário desses grupos, né? Ao cotidiano. Por aqui na região há muitas cenas de pessoas como se estivesse caçando alguns animais, cenas de conflitos, de cópulas sexuais. Enfim, a gente chama práticas do cotidiano daquelas pessoas, né? Obrigado, professor Gilvan, pela presença. E agora vamos para um rápido intervalo. Dá mais uma palhinha, Gilvan. Vamos parar. Sobrou pra mim o bagaço da laranja. Fui no pagode, acabou a comida, acabou a bebida e acabou a canja. Sobrou pra mim o bagaço da laranja. Sobrou pra mim o bagaço da laranja. Você sempre foi solteira, um marido não arranja. Eu falei pra você, sobrou pra mim o bagaço da laranja. Sobrou pra mim o bagaço da laranja. Vamos continuar com Se Liga Diversidade, uma produção dos cursos de PAV e RTI do ETE Nelson Barbalho. Hoje estamos falando das descobertas arqueológicas da nossa região, como pinturas rupestres que vamos ver agora no sítio arqueológico de Carneirinho, zona rural de Caruaru. É com você, Felipe Nascimento. Qual a importância de sítios arqueológicos como esse? Veja, nós estamos diante de um sítio arqueológico que é, na verdade, um espaço onde se encontra vestígios de presença humana, provavelmente presenças humanas pré-históricas. E esse sítio ele tem uma importância significativa porque isso aqui é uma peça da história do povoamento da região agreste pernambucana, do próprio estado de Pernambuco e também da pré-história do Brasil. E esse sítio ele é um sítio especial porque ele aqui, como vocês podem ver, é um sítio que nós denominamos como abrigo sob rocha e que tem a presença de inúmeros registros rupestres, a maioria na tonalidade vermelha, e dá para perceber alguns grafismos, né, alguns desenhos que são facilmente identificados como representações humanas, representações de animais, que a gente chama humana de antropomorfo e zoomorfo para animais, e dá para perceber que essas figuras humanas estão portando alguns objetos, provavelmente algumas armadilhas, alguns instrumentos de caça, algumas armas, e tem também aqui algumas representações pictóricas que a gente não consegue definir porque a gente não tem acesso a esse código, né? Porque esse povo que desenhou isso aqui, desenhou há muitos anos atrás, provavelmente 1 milênio, 2, 3, 4 milênios atrás, né? Então é um sítio que mostra a ocupação da região agreste de Pernambuco muito remota. Provavelmente as pessoas que passaram por aqui eram povos caçadores-coletores que ficavam aqui vivendo da caça e da coleta de algumas plantas, né, e de algumas plantas comestíveis, né? Então a gente está diante aqui de um local que serviu de ocupação humana. Então esse sítio ele é especial, ele é importante e que precisa ser estudado pela arqueologia, pela história, para que a gente consiga recuperar o máximo de informações possíveis. Não só desse sítio em si, mas desse ambiente aqui que pode ter muitas informações que permitam a gente compreender quem foram esses povos que passaram por aqui.
Muito obrigado, professor. Queria agradecer por ter feito essa palavra com a gente. Voltamos ao estúdio. Como estamos falando de culturas originárias, no programa de hoje estamos mostrando origens de alguns ritmos. E para falar sobre isso, vamos conversar com o músico e ativista cultural afro, Petrúcio Cruz. Afinal, música afro faz parte da história do Brasil. Seja bem-vindo. Obrigado, gratidão pelo convite. E como você bem falou, os ritmos afro, eles foram importantíssimos para a criação da identidade cultural e musical do Brasil, né? Então, assim, é muita história, é muito legado deixado e que a gente tenta, através do som dos tambores, dos cavaquinhos e violões e pandeiros, a gente tenta levar essa cultura e deixar ela cada vez mais viva na memória da sociedade brasileira. E vamos um pouquinho de música, né? Vamos sim, hoje eu estou aqui com minhas amigas, minhas irmãs, também ativista, Nani Melo no violão e Juliana Cavalcante, grande percussionista. Vamos lá, vamos fazer um sonzinho? Vamos lá. 1, 2, 3. Traz amor daquele que sabe amar. Traz amor, traz amor daquele que sabe amar. Traz amor daquele que sabe amar. Pedra pisada de preto, luz do banco sudanesa, precipício de beleza, recomeça a alegria, rima de toda utopia, rima de toda riqueza. Tudo isso com certeza só se vê na Bahia, só se vê na Bahia, só se vê na Bahia. Gente que tira a alegria da dor, no bate-com, no batente, todas as cores de gente, com vontade todos os dias, uma nação diferente, toda própria poesia. Tudo isso finalmente só se vê na Bahia, só se vê na Bahia, só se vê na Bahia. Traz amor, traz amor, traz amor daquele que sabe amar. Traz amor, traz amor, traz amor, traz amor, traz amor daquele que sabe amar. Traz amor, traz amor daquele que sabe amar. Você foi nomeado recentemente como coordenador de Igualdade Racial em Caruaru. Foi mais pela sua trajetória? Eu acredito que sim também, né? Mas pela minha caminhada nas discussões da pauta de igualdade étnico-racial na cidade. Todo mundo sabe que eu sou um músico de formação, mas que eu trago a música como ferramenta emancipatória nessa luta. Então eu acho que esses fatores foram preponderantes para que a gestão do prefeito Rodrigo Pinheiro e de Deise, a quem eu gostaria de estar agradecendo nesse momento pela confiança, fosse determinante para que eles me convidassem, né, e eu aceitasse o desafio, porque realmente é uma pauta complexa, é uma pauta sensível e é um desafio. É um desafio. No bloco anterior, vimos a Furna do Estrago em Brejo da Madre de Deus. Agora vamos conhecer outra furna, a Furna dos Holandeses, no município de Triunfo, no Sertão. O lugar teria abrigado refugiados holandeses durante a guerra com os europeus no Recife. Confira a matéria. Localizada a cerca de 4 quilômetros de Triunfo, no Sertão, a Furna dos Holandeses guarda muitas histórias. Pesquisadores locais afirmam que no século XVII, cerca de 40 famílias de origem holandesa teriam fugido a pé de Recife para se esconder no local secreto. Pronto, olha, aqui vocês podem ver, aqui a gente tem a caverna, que foi refúgio dos holandeses, quando eles perderam a Guerra dos Guararapes por volta de 1654. O sítio e o dinheiro voltaram para suas terras, que não tinham, saíram em busca de abrigo. Onde lá dentro da caverna, lá no final, tem uma entrada. Você se arrasta 14 metros como cobra e vai chegar até um salão que cabe de 15 a 20 pessoas em pé. Justamente foi lá onde eles se abrigaram.
Hoje não é permitido mais entrada para lá porque o acesso é muito difícil. Continua no oceano, mas já diminuindo a entrada. Lá dentro é completamente escuro, não tem luz, não tem entrada de ar e é um labirinto também. Sem contar muito morcego no trajeto e você vai de frente e tem que voltar de ré. Aí, por esse motivo a gente não permite mais acesso ninguém para lá hoje em dia. Vocês têm informação de quantos anos os holandeses passaram por aqui? Quanto tempo? Não se sabe quanto tempo eles passaram por aqui. Sabe que eles ficaram por a região porque aqui tem muito descendente holandês. E a arquitetura de Triunfo também tem traços holandeses. Há uns 30 anos atrás, a minha família, cavando aqui por dentro, encontrou um pedaço de louça antiga, de objetos de barro. Só que ninguém sabia quando ter valor e foi jogar tudo fora. Outro ponto histórico no município é a cacimba de João Neco, cavada pelo agricultor em 1932 e 1935. O poço tem cerca de 25 metros de profundidade. Este túnel, com cerca de 30 metros de comprimento e 2 metros de altura, foi construído apenas com terra batida e pedras da região. É o acesso à fonte de água que nunca secou. Bem, eu quero agradecer aqui a presença do Petrúcio Cruz, da Nani, da Ju, aqui nesse programa temático sobre povos originários, que a música dele tem tudo a ver com esse tema, né? Com certeza, eu agradeço mais uma vez pelo convite de estar aqui no Se Liga Diversidade, podendo contribuir e trazer um pouco, né, dessa música que faz parte, sim, da história. O samba é o embrião da cultura brasileira, né? Então, para mim, trazer o samba para uma discussão tão importante, para um programa tão importante como esse, para mim é um motivo de muita felicidade. Gratidão ao ETE, à direção do programa, e vamos de samba. Vamos embora. Ficamos por aqui com Se Liga Diversidade. Até a próxima terça-feira. E vamos de mais música, gente. Gostar de